Vamos agora, então, ao nosso último painel deste 11º ENCAD, que vai tratar da inovação em modelos de negócios. O tema será apresentado pelo professor Newton Frateschi, diretor executivo da Inova Unicamp. Pela senhora Helena Rocha, por favor. Helena Rocha, diretora da Pipa Social, um polo de criação coletiva em comunidades de baixa renda. Pelo jornalista, consultor e professor Carlos Nepomuceno. E como moderadora deste painel, convidamos a administradora Elizabeth Bastos, vice-presidente de Registro Profissional do Conselho Regional de Administração. Eu passo a palavra à moderadora do painel. Boa tarde a todos, nobres colegas, presidente do Conselho Federal, administrador Wagner Siqueira, Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Jorge Humberto. Agradeço aos nossos palestrantes por terem aceito o convite, em nome do CRA. E, antes de começarmos o painel, agradeço principalmente aos funcionários pelo envolvimento em todo o desenrolar deste evento. A ideia e a preocupação do Conselho com empregabilidade, e nós começamos a discutir as questões ligadas a reformas, e pensamos, reformas trabalhistas, e pensamos em quais oportunidades poderiam originar-se desse processo de mudança. O administrador, o profissional de administração, ele precisa sempre se reinventar, observar o mercado. Então, o evento foi pensado para apresentar um panorama geral deste mercado, no painel número 1, discutir a reforma trabalhista no painel número 2 e agora apresentar inovação em modelos de negócios e como nós podemos repensar os nossos modelos. O que eu, enquanto profissional, desejo entregar de valor para a sociedade? Como eu quero que o meu cliente enxergue a minha empresa? Qual é o meu negócio, efetivamente? Planejar esse negócio é fundamental para que se obtenha êxito. Então, nesse contexto, eu passo a palavra ao nosso primeiro palestrante, o professor Newton, para que comecemos as apresentações. Muito obrigada. Bom, primeiro queria dar boa tarde a todos e agradecer imensamente o convite, uma honra para mim estar aqui. A organização fantástica, a recepção muito boa, então queria agradecer em nome da Inova Unicamp e da Universidade Estadual de Campinas, que é de onde eu venho. Em particular, aqui agradecer a escolha da Elizabeth, da minha presença aqui. Eu não sou administrador e me sinto, assim, não sei se é um peixe fora d'água dentro dessa discussão. Gostei muito de todas as palestras que eu vi aqui, até essa entusiasmada agora mais para o final, né? Mas são temas que têm que ser discutidos, né? Portanto, eu vou, de fato, aqui, a maneira de que eu quis apresentar é não estruturar de uma forma teórica, que eu nem teria condições, de mostrar que formas de negócios novas que a gente tem. Nós sabemos que nós estamos num mundo aí permeado da tal da internet das coisas, big data, inteligência artificial, que vai substituir, vai coexistir com o homem. Ou seja, tem uma nova relação trabalho-capital, ou trabalho-organizações, que é diferente, que a gente sabe o que está acontecendo. Mas eu não seria capaz de fazer uma apresentação aqui nessa área, porque, primeiro, que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E a cada palestra que eu vou, eu ouço um resultado diferente. Tem gente que fala até do fim do mundo. Certo? Mas a ideia aqui é dar um exemplo de uma área da universidade que não é o principal da universidade do ponto de vista de missão, e como a gente, dentro dessa agência, consegue se criar e consegue fomentar
a nossa missão e deixar também claro qual que é a nossa missão. E, além disso, dar alguns exemplos que talvez, através dos exemplos, possa mostrar como o novo administrador, que possivelmente vai ser administrador dele mesmo, né, como um novo empreendedor, como ele vai agir, e onde há lugares onde eles podem se basear para buscar, para começar esse tipo de empreitada, vamos dizer assim, né? Uma coisa que é importante a gente notar aqui, existe um índice global de inovação. Eu não vou entrar nos detalhes do quais são os indicadores que fazem esse índice, mas eles vão desde infraestrutura, burocracia, a regulamentação da criação de novos produtos ou de serviços, mas, o que seja. Existe isso é feito para a rede Endeavor, e quem está em primeiro lugar nessa lista é a Suíça. E o Brasil ocupa uma posição em torno de 69º lugar. E alguns números ali, por exemplo, de infraestrutura, que a gente aparece não tão mais baixo, agora capital humano bastante mais baixo, e a questão de sofisticação dos negócios é bastante inferior. Sem querer discutir esses indicadores, inclusive hoje a gente viu num painel pela manhã, que talvez grande parte da inovação deve ser feita não onde o trabalho é mais sofisticado, nas altas tecnologias. E a gente vai ver um exemplo na próxima palestra aqui, que a gente vai ver, talvez, que a possibilidade de se inovar e de fazer modificações na sociedade, não necessariamente na tecnologia. Então, eu acho que eu vou ficar mais na hora da área de tecnologia e na área do conhecimento, na ponta do conhecimento, que é o que a universidade tem a dispor, né? Uma coisa importante que a gente deve chamar a atenção, não sei se vocês conseguem ler ali, mas dos 10 primeiros depósitos de patentes no Brasil, no INPI, as 9 primeiras organizações que estão depositando patentes no Brasil são universidades públicas. A primeira que aparece na universidade pública, ela é o Whirlpool, está em 10º lugar. Se você for olhar nos Estados Unidos, a primeira lá é a IBM, por exemplo, mas a primeira universidade, que é o Sistema de Universidade da Califórnia, aparece em 71º lugar. Então, isso já chama a atenção. Por que aqui no Brasil as 9 primeiras são universidades públicas, enquanto que nos Estados Unidos ela aparece como 71ª, né? O que isso aqui está dizendo para a gente é que a inovação ela pode acontecer dentro da universidade, essa inovação pode acontecer, mas ela tem que acontecer primordialmente fora de lá. Mas qual que é o papel da universidade, então? Há uma avaliação da Endeavor também, talvez a gente não vai conseguir ler, certamente a gente não consegue ler. Quanto mais perto do centro aqui, mais fraco nós estamos, né? Então, a questão de políticas governamentais, aqui a parte de burocracia e a parte de educação de empreendedorismo, né? Formação, que são pontos fracos que a gente tem. Então, a gente tenta atuar nessa área. Como que a gente faz isso, né? Aí que vem a maneira que a universidade deve ser enxergada, porque o erro de enxergar qual que é a função da universidade na inovação é que leva a certas frustrações. Então, primeiro, a universidade, o papel principal da universidade é na formação de recursos humanos. Os recursos humanos, eles vão para... Agora, nas organizações fora da universidade, isso pode ser indústria, no setor público, o que seja. Ali eles vão criar inovações, tanto do ponto de vista de produtos em si, mas também como gestão, como metodologias, né? E esse processo acaba gerando em novos produtos, serviços, nova organização da sociedade como um todo, e aqui sim nós levamos o benefício para a sociedade. Esse é o ciclo principal do nosso ponto de vista de como a coisa tem que funcionar. No entanto, para você ter formação de recursos humanos da mais alta qualidade, para realmente fazer a inovação, para realmente fazer a diferença e criar os benefícios da sociedade e crescimento, você faz pesquisa de alta qualidade. E no processo de fazer pesquisa de alta qualidade, você naturalmente leva alguma parte do conhecimento que deve ser protegida pela universidade, que você pode levar à propriedade intelectual. Então, um dos papéis que a gente tem que ter é de garantir que a propriedade intelectual, e isso vale para qualquer organização, ela é protegida e ela é incentivada. Essa propriedade intelectual ela pode fazer um curto-circuito direto com a indústria, ou o setor fora da universidade, e levar esses benefícios como a gente estava fazendo. Esse é um outro ponto que a gente tem que estar atento.
Por fim, no processo de educação e formação de recursos humanos, há naturalmente na população muitas pessoas, se não todas, que têm um caráter empreendedor, e nós temos que dar condições para eles para realmente terem sucesso nesse processo de empreendimento. Então, existe uma possibilidade de criar as empresas que são chamadas startups, e aí nós temos que ter, então, uma maneira de criar essas novas empresas. Aí essas novas empresas vão também fazer um curto-circuito aqui na área de pesquisa e desenvolvimento e gera benefício para a sociedade. Naturalmente, essas startups também podem criar nova propriedade intelectual, ou a própria propriedade intelectual pode ser utilizada por essas startups. E, no final, nós criamos o impacto de um ecossistema em torno da universidade, do local, que acaba criando uma melhor interlocução entre o que está fora da universidade e o conhecimento que está na universidade. Um problema que a gente teve por muito tempo é que boa parte da indústria, a parte de pesquisa e desenvolvimento, não está, de fato, na indústria aqui, porque a indústria faz pesquisa e desenvolvimento, uma boa parte dela, no seu quartel-general, que não está no Brasil. Então, nós não temos interlocutor. Então, a nossa missão era criar esse ecossistema, e dentro desse ecossistema nós temos as pessoas que fazem interlocução com o conhecimento da universidade. Portanto, a missão de uma agência de inovação é, primeiro, participar na formação de recursos humanos e garantir que essa energia empreendedora dos alunos, das pessoas que estão lá, ela é, às vezes, pelo menos não atrapalhada, tá certo? Também em proteger, em garantir a propriedade intelectual da pesquisa feita, tanto por funcionários, como por alunos, como professores, e garantir a criação de novas empresas que, eventualmente, vão para criar esse ecossistema de empresas. Tá? Bom, deixa eu seguir. Tá? Eu vou apresentar rapidamente a agência de inovação para vocês. Quer dizer, a nossa missão, basicamente, é identificar oportunidades e promover atividades de estímulo à inovação e ao empreendedorismo. E aqueles 4 estrelinhas que eu falei, basicamente. Para isso, a gente tem 4 setores. Um setor de propriedade intelectual, um setor de parcerias, um setor de empreendedorismo e uma parte de parque científico e tecnológico. E eu vou ver como que essas coisas funcionam, né? Alguns indicadores, para vocês terem uma ideia, né? Nós temos hoje um portfólio de 1.042 patentes da universidade. Nesse ano de 2016, nós já temos 80 depósitos de patentes, 7 foram feitos no exterior. Esses são convênios de fazer, na verdade, fundos de patentes que vão para o exterior, e 146 comunicações de invenção dentro da universidade. Então, um dos nossos trabalhos é fomentar a apresentação de de inovação. A gente vê que muitas vezes você tem uma inovação numa pequena empresa, você tem na universidade, e você não apresenta, você acha que ela é algo conhecido e que não precisaria fazer isso. Você tendo um setor de propriedade intelectual que dá suporte a isso e transforma isso em propriedade intelectual é fundamental, né? E tivemos 31 patentes esse ano concedidas. Licenças das patentes, tecnologia que a gente tem, que resultam em royalties que vão para a universidade, diversas patentes assinadas nesse ano, e convênios de pesquisa e desenvolvimento. Eu vou tentar escrever como é que isso é feito e como é que isso gera empresas, tá bom? Esse ano, quer dizer, o ano passado, a quantidade de royalties que a universidade está recebendo é da hora de um pouco abaixo de R$1 milhão. Né? Bom, só para ter um mapa aqui, nos Estados Unidos, a 10ª depositária de patente lá, que tem patente no portfólio, está da hora de 1.000, bate com a gente mais ou menos, é Columbia University. Só nós não estamos tão fora disso, mas sem tanta propaganda da Unicamp. Como é que funcionam os convênios? Né? Quer dizer, há um grande trabalho, gente, que eu vejo que é de fazer o casamento de demanda do mercado com o que a gente tem de conhecimento, tanto do ponto de vista de metodologias ou também de produtos. Né? E como é que a gente faz isso? A gente tem que ter um setor que faz esse casamento através de 2 maneiras. Primeiro, faz uma prospecção do que nós temos e do que é demandado. Uma vez que a gente identifica isso, nós vamos buscar, dentro do nosso portfólio, quais são essas tecnologias. E, a partir daí, partir para uma negociação e, eventualmente, você tem um contrato e licenciamento. Isso pode acontecer somente se nós temos um portfólio, somente se a gente consegue incentivar aos empreendedores que estão dentro da universidade a fazer isso. Isso vale para a universidade que está fora, como eu disse, a missão principal nossa é recursos humanos, certo? Mas isso está fora do eixo principal da universidade, então é uma dificuldade essencial.
E essa dificuldade essencial, então, eu comparo com a dificuldade essencial que a gente tem fora da universidade, que é de passar pelo próprio processo, de fazer prospecção do que é buscado e prospecção do que você pode oferecer. Outra maneira, você busca por competências dentro do seu setor, ou dentro da universidade, aqui no caso, parte por uma negociação, e você pode ter convênios de pesquisa e desenvolvimento. Através do convênio de pesquisa e desenvolvimento, você pode levar a propriedade intelectual, que no final gera de novo licenciamentos, e você tem a parceria interna e externa. Quer dizer, esse processo acontece diariamente, não é? E ele só acontece se você vislumbra essa possibilidade. E, garanto para vocês, se vocês estão dentro daquele ecossistema, conforme eu apresentei. Eu vou dar um exemplo. Então, você tem... Esse aqui é um caso de um creme para diminuição de tempo de cicatrização em diabéticos, né? Ele começa numa pesquisa de um setor da universidade. Eles buscam agora uma possibilidade de ser incubada. Eu vou mostrar para vocês o que é uma incubada. Ele torna uma pequena empresa incubada dentro da universidade. Dentro dessa incubadora, eles têm noções de plano de negócio que eles menos precisam saber a parte técnica. Eles têm que saber como eles podem fazer um plano de negócio, como é que eles podem se administrar, como eles podem buscar recursos e como eles podem ter parcerias. Isso a gente faz, né? Então, tem que ter um setor que garante isso para eles. E outra, com muita institucionalização. O que a gente vê acontecer muito dentro da universidade é porque acaba ficando complicado e vira uma barreira e não um incentivo. E aí, começa a acontecer por fora, entende? Então, isso tem que ser muito institucionalizado para que o empreendedor se sinta seguro, né? Se sinta seguro. Bom, eles acabam criando uma empresa incubada com uma tecnologia que é licenciada pela universidade, e eles mesmos licenciam aquela tecnologia e saem como uma empresa de dentro da universidade. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, né? Você tem uma pesquisa de desenvolvimento, financiada por uma agência de fomento, em princípio, pode ser pública ou não. Esse aqui tem a ver com alimentação e remédio para a criação de suínos. Essa tecnologia é de conhecimento de uma empresa grande brasileira, Ouro Fino, que eles falam é de nosso interesse. E no Brasil, como o tempo médio de patente é 12 anos, nós negociamos a tecnologia antes de ser patenteada, não dá tempo de esperar, certo? E a empresa Ouro Fino compra essa patente e começa a produzir. Ou ela ajuda na pesquisa e desenvolvimento e ajuda no próprio desenvolvimento e torna aquela pesquisa em produto. Mas notem, saiu da universidade já, tá bom? Bom, algumas parceiras nossas, só para mostrar para vocês, muito na área de alimentação, na área de agricultura. Agora, como é que a gente faz também que essas pessoas conversem? Então, nós temos um parque científico e tecnológico. O que serve o parque científico e tecnológico? A gente estava conversando agora um pouco antes, a gente está falando de homeworking, agora tem os espaços coworking, de as pessoas trabalharem junto, trabalhar sozinha e tal. Tem um conteúdo do ser humano que eu acho que é uma das coisas que vai ficar, que é importante as pessoas estarem juntas. E aqui, o que a gente faz, basicamente? Você coloca em prédios, em locais de espaço comum, grandes empresas, trabalhando junto com startups, trabalhando junto com incubadoras. São ideias completamente diferentes. A grande empresa ganha o benefício de conhecer a flexibilidade das pequenas, e as pequenas entendem um pouco do plano, da maneira da gestão da empresa grande. Eles coexistindo junto, essa interlocução faz com que todo mundo saia ganhando, né? E para dar um exemplo para vocês, por exemplo, nós temos diversas maneiras. Uma empresa grande tem que firmar um convênio de pesquisa e desenvolvimento com a universidade e vai lá. Nós temos exemplo, por exemplo, a Samsung, que cria tipo um espaço coworking lá para gerar tecnologias e vai fazendo mais e mais pesquisa e desenvolvimento e mais patentes. Não vou passar mais rápido aqui. Um espaço para startup. Às vezes a startup ela não tem condição de fazer um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Ela precisa de um espaço e estar junto com outras empresas, né? Então, a gente abriu uma área é o espaço físico. Nós ainda acreditamos que esse espaço físico é importante, onde 11 empresas pequenas, startups que estão começando, muitas delas que partem de conhecimento da universidade, não necessariamente, mas que estão ali perto, junto da academia, dos recursos humanos que a academia pode gerir e, produzir. E, dentro desse contexto, acabam se tornando empresas que podem se firmar e, eventualmente, se tornar uma empresa de fato. Por fim, a incubadora. A incubadora, você pode ter uma incubadora que é residente ou não residente, ela não está lá
Não, mas ela participa de todos os trabalhos que a gente faz do ponto de vista de formação e do amparo que a gente faz do ponto de vista de propriedade intelectual e de licenciamento da tecnologia deles e de casamento do que eles estão fazendo com as capacidades que a gente tem dentro da universidade, né? Nós temos hoje cerca de 19 empresas incubadas, vamos receber mais 16 agora, eu não vou entrar nos detalhes de números, né? Deixa eu falar, então, agora, a Unicamp é uma universidade nova. Ela tem 51 anos esse ano, né? E o ecossistema, que eu acho que é importante ver como isso acaba acontecendo. Vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, esse rapaz, Fabrício Blois, é um estudante de graduação. Por que ele foi para a Unicamp? Ele é de Salvador. Ele foi para a Unicamp porque ele considerava... porque a Unicamp foi meio que, entre aspas, vendida como uma universidade que está muito perto de um polo tecnológico, então ali ele vai conseguir ver o resultado dele funcionando, e ele tinha esse sonho. Dentro da Unicamp tem uma coisa que se chama Núcleo de Empresas Júniores. Essas empresas júniores não treinam a pessoa de ser empreendedora, ela é diferente. Ela treina aqueles alunos a serem, a trabalharem como se fosse uma empresa. Então, eles é quase que... Às vezes parece, deixa eu falar isso com cuidado, né? Parece que estão brincando de casinha, de que estão fazendo uma empresa, né? Mas nesse processo, alguns deles misturam com o empreendimento e aquela interlocução ocorre junto da academia, e ele começou uma empresa muito simples na área de aplicativos de internet, que chama hoje Movile, que é muito possivelmente o primeiro unicórnio brasileiro, que é a empresa hoje que está com valor de R$1 bilhão. Tá? O César Gon, aqui já é diferente. O objetivo dele, ele é um aluno de pós-graduação. E ele estava juntando dinheiro para fazer o doutorado nos Estados Unidos. Eu sei que são histórias assim que você vê. Então, um aluno de pós-graduação, mas ele está perto de um professor que faz consultoria. Chamava Consultoria em Informação e Tecnologia, dentro da computação. Ele está perto de uma empresa. Por que existe a empresa? A agência de inovação dá condição para que ela exista. Aí aparece uma possibilidade na IBM, ele é uma pessoa na área de computação, que estava fazendo uma concorrência para alguém resolver um tipo de problema. Ele não tinha empresa. Ele pegou emprestado a empresa deles, não é? E criou uma empresa. E essa empresa hoje, que chama CNT, é uma empresa hoje que gera da ordem de R$500 milhões e dando suporte para grandes empresas na área de computação também. Mas e eles até mudaram, né, o nome. O CIT, que era Consultoria em Informação e Tecnologia, agora é Criar, Inovar para Transformar. Percebe? Mas havia umas 3 letrinhas. Ou seja, o ambiente, a presença da academia, a presença de um suporte para uma pequena empresa e um aluno, a formação de recursos humanos de qualidade e, ao mesmo tempo, o amparo legal, o amparo da confiança do que significa propriedade intelectual, parcerias e empresas, permite que uma pessoa dessa possa florescer, né? Aqui é um caso diferente, é um ex-aluno, ficou 10 anos fora, trabalhando em grandes empresas, ele volta, começa a fazer licenciamento de empresas lá na área de alimentos e monta uma empresa, simplesmente conhecendo já. Vocês notam que é sempre isso, uma coisa fundamental. A pessoa tem um pé na universidade, então ela sabe como conversar. A coisa mais difícil que tem é a pessoa de business da empresa conversar com um acadêmico, com um professor. Eles não falam a mesma língua, o tempo deles é diferente, a missão deles é completamente diferente, não funciona. Por isso que a gente precisa dessa interlocução. E é aí que eu acho que está a maior dificuldade, né? Acho que eu vou... isso é interessante. Esse aqui, por exemplo, é um rapaz de Goiás. Ele vem e faz uma empresa incubada. O que ele queria fazer? Biometria. Biometria é impressão digital, não é? Tem algoritmos, ele entra em contato com pessoas de computação, outros professores, dão suporte. É uma empresa incubada da Unicamp. No fim, hoje, basicamente, acho que todos os bancos aqui do Brasil usam a impressão digital dele. Ele ganhou até uma concorrência do FBI para fazer essas coisas de passaporte. É uma empresa aí menor que as outras, menor de R$40 milhões. Então, de novo, são exemplos que eu acho que eu estou tentando dizer que o problema todo não é um problema, mas você tem que dar condições. Essas pessoas têm que estar uma perto da outra, você tem que garantir que a vontade de inovar deles seja ajudada e seja fomentada e seja incentivada, e junto, você tem que também colocá-lo perto de onde essas coisas podem, de fato, acontecer. Bom, só para ter uma ideia, o resumo das empresas filhas da Unicamp, em 2016, você dá 514 empresas, tem 434 ativas. Cria-se da ordem de 35 todo ano. Tá? O rendimento o número de empregos é da ordem de 22 mil empregos diretos dessas empresas, e o faturamento
eu não pus aqui, mas adoro de... está aqui, 3 bilhões de reais, que é 1,5 vezes o orçamento da Unicamp. E isso volta um pouco atrás da questão da lista de patentes, porque eu acho que é um compromisso, como universidade pública, de mostrar para a sociedade que nós temos um compromisso com a sociedade. A universidade ela tem um compromisso, e isso aqui eu acho que mostra que a gente está conseguindo fazer alguma coisa para modificar a sociedade, pelo menos nos arredores da nossa região metropolitana. A maior parte das empresas estão centradas perto de Campinas. Tá? Aqui está uma lista delas, né? Como eu disse, tem empresas que faturam mais de 500 milhões, tem empresas que estão no meio do caminho, mas tem desde pequenas startups até muito grandes. Nós criamos, então, um ecossistema dessas empresas, que a gente chama de Unicamp Ventures, e eles, juntos, um ajuda o outro, desde a pequena à grande. Estamos criando uma área de tipo um endowment para ter recursos para poder financiar novas empresas. Né? Uma outra forma, do ponto de vista de mudar a cultura e trazer as pessoas mais perto da gente, só falar alguns eventos e vou terminar. Nós temos o Desafio Unicamp. Como é que a gente faz isso? Nós temos um portfólio de 1.000 e poucas patentes. Pessoas da sociedade, qualquer um, pode ir lá e escolher um processo daquele. Nós arrumamos um mentor, que pode ser dessas empresas filhas ou não, e ele vai desenvolver um plano de negócio e vai passar por diversas fases, e aqueles que ganham um prêmio. Isso aqui tem participação de muita gente, 120 mentores, 249 modelos de negócios, e algumas dessas viram, de fato, novas empresas. Também o investimento nos alunos de segundo grau. É impressionante como a universidade, em geral, consegue transformar uma criança criativa num doutor pouco criativo, para não usar outra palavra, certo? E aqui a gente traz alunos de segundo grau. A gente teve mais de 428 inscritos. 45 municípios diferentes do Brasil participaram desse evento, dos alunos de segundo grau. Então, eu estou tentando dar exemplos, como eu disse, né, que talvez vocês vejam de como usar dentro das universidades para criar esse ecossistema aqui dentro. Né? Esse é o encontro daquela Unicamp Ventures, que eu disse, daquelas grandes empresas, ou das pequenas startups, promover também encontro com investidores e tentar entender como isso aqui funciona. Né? E eu queria convidar vocês também, que dia 25 de outubro nós temos esse evento, que é Nova Campinas, e nós vamos ter mais de 2.500 pessoas, várias conferências, temos áreas de negociação e exposição, onde diversos empreendedores vão estar lá, conversando um com o outro, para ver como é que eles estão se acertando com isso, com essa modificação. Tem gente que vai trabalhar com a internet das coisas, outro que faz software, outro que faz aplicativo. Ali é um momento que eu acho que, num dia só, de você se expor a toda essa coisa, pelo menos o que a gente está acontecendo, da maneira menos acadêmica, mas mais direta, por experiência. Tá bom? Bom, esse aqui é o site da Inova, inova.unicamp.br. Inova faz parte da Unicamp. E eu só ia deixar diretrizes aqui, que eu acho que é importante para nós, para a gente poder se reinventar o tempo inteiro. Tem que buscar indicadores corretos, sabe? E criar uma base de dados e fazer uma análise sem medo, tá certo? Do que você está fazendo, não adianta. A partir daí, a gente tem que ter clara a nossa missão. Onde que está o erro? Num certo momento, teve uma panaceia no Brasil de achar que a universidade vai fazer pesquisa e desenvolvimento da indústria e que a indústria vai financiar a universidade. Não é bem isso. A missão da universidade é formar recursos humanos. É o ecossistema, depois, que vai se utilizar do conhecimento da universidade. Bom, incentivar, ou seja, a institucionalização se mostrou muito importante porque deu uma certa tranquilidade para as pessoas. E aí, temos que prospectar de forma ativa. Hoje a gente está buscando métodos usando machine learning para fazer essa prospecção. A gente fala que a gente quer virar um Tinder, sabe aqueles aplicativos de casamento, de namoro? Entre demandas e o que a gente tem para oferecer. Né? E, por fim, suporte, treinamento, espaço de interação, contato entre academia, incubada, startup e grandes empresas. Para mim, esse contato humano, físico, e eu acho que vai continuar sendo preponderante. E outra, criar uma rede de empresas filhas e buscar o ecossistema. Não adianta a gente ficar esperando que vai vir uma grande... Pensa em uma empresa gigantesca que vai vir aqui e vai começar a contratar empreendedores do Rio de Janeiro, de São Paulo. Não vai, tá certo? Nós temos que começar de baixo a ver que funciona. Bom, gente, desculpa se eu me alonguei muito. Muito obrigado, era isso que eu tinha para apresentar. Tá bom? Obrigada, professor Newton. A Helena, da Pipa Social, vai apresentar o modelo de negócios da Pipa Social.
Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, lógico, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de poder estar aqui falando um pouquinho sobre a pipa social. Isso é uma oportunidade única para a gente. Eu vou trazer uma coisa mais para uma... Eu estou vendo aí sempre números enormes, estatísticas, pesquisas. Eu vou trazer para um lado uma coisa mais humana, menorzinha, citando sobrenomes e endereços de pessoas empreendedoras, de lugares onde a gente pode trabalhar. A pipa social, eu gostaria de primeiro mostrar, né? Nós somos... isso daqui eu vou ficar falando... Bom, a pipa social, como diz o nome, é uma ONG, e eu gostaria primeiro de falar um pouquinho sobre o que é uma ONG hoje, porque a gente tem uma coisa muito distorcida por causa dos políticos que criaram ONGs com dinheiro público e sem prestação de contas, ganhando milhões e milhões e enfiando dinheiro no bolso. Isso denegriu um pouco o terceiro setor no Brasil, que trabalha com uma honestidade absoluta, um trabalho de formiguinha, tirando dinheiro do bolso, a sociedade civil organizada, fazendo o papel do Estado, e nós fazemos esse trabalho com muita dignidade, com muita honra e sem levar dinheiro nenhum de governos ou seja lá o que for. Então, o terceiro setor trabalha assim de uma forma presencial, digna e fazendo um papel muito interessante de ajudar a sociedade a se virar, né? No momento, principalmente no momento de crise que a gente está vivendo. A pipa foi criada para ser isso, uma coisa ascendente para cima, diversa, né? Tem todas as cores aí, e trabalhando para a qualificação profissional de empreendedores de baixa renda do Rio. Então, eu vou trazer para uma coisa micro aqui, para uma coisa bem pequena, mas é um projeto absolutamente multiplicável, é um projeto que causa impacto bastante na vida de muitas famílias e muitas comunidades no Rio de Janeiro que a gente trabalha. Eu gostaria de contar um pouquinho como foi a fundação da Pipa, porque, conversando com ela ali antes da entrada, eu sempre criei, eu sou jornalista de formação, mas eu trabalho no terceiro setor há mais de 20 anos e criava cursos de capacitação profissional, principalmente voltados para mulheres que tinham crianças com problemas problemas de saúde crônica. Então, essas mulheres estavam fora do mercado de trabalho, tinham que internar com as crianças e deixavam um filho, uma penca de filho em casa, com o vizinho, com o parente, com cunhada, e tinha que internar com a criança e não tinha o que fazer dentro dos hospitais, além de, cada vez mais, terem uma aflição incrível em relação tanto ao filho doente quanto aos outros filhos que estavam em casa. Sem querer falar mal de homem, mas assim, a maioria dos homens dizia assim, não, eu não fiz filho com defeito, dá licença, estou indo embora. Então, a gente convivendo com tudo isso, eu comecei a criar cursos de capacitação para que essas mulheres tivessem alguma coisa para fazer e ainda pudessem ganhar dinheiro com isso. Então, dentro dos hospitais públicos, a gente que trabalhava com essas mulheres arrumava um cantinho para elas poderem vender, inclusive, as coisas que elas estavam fazendo dentro do hospital. Isso foi crescendo, isso foi sendo multiplicado, isso foi multiplicado em toda a rede de saúde criança e mais Brasil afora. Mas, ao visitar essas pessoas, depois da capacitação que a gente dava e estágio que a gente dava, eu via que essas pessoas não estavam vivendo daquilo que a gente tinha muito bem capacitado. Porque o terceiro setor capacita muito bem, o SEBRAE, SENAI, todos eles capacitam muito bem, mas não preparam para o mercado de trabalho. Ensinam a fazer um ofício, uma técnica.com.br, e daí essa pessoa dizem que está pronta para entrar no mercado de trabalho e ela não está. Então, em função disso, eu pensei... eu ia fazer visita domiciliar e constatava exatamente isso. Essas pessoas não estavam... Voltavam a fazer uma faxina, voltavam a fazer um bico, e muito mais frustradas por terem despertado um talento e não terem condições de viver daquele talento despertado. Enfim, em cima disso, eu passei, então, a criar uma nova metodologia, e a gente vem inovar, a Pipa Social vem inovar o terceiro setor no Brasil, ao criar uma nova tecnologia, que, a partir da capacitação, a gente realmente tem uma qualificação profissional e abrir mercados, não só abrir mercados, é ensinar para que essas pessoas
criem o próprio mercado, porque elas não vão entrar oficialmente dentro do mercado de trabalho, principalmente no momento de crise da mudança da legislação trabalhista, que elas vão entrar no mercado com CLT e tal, uma pessoa que faz crochê, ou bordado, ou pintura, ou seja lá o que for, elas não vão. Elas serão autônomas, eternamente autônomas, e elas vão ter que ganhar dinheiro com isso e vão ter que criar o próprio mercado. E é isso que a gente trabalha com essas pessoas. A Pipa, então, deixa eu... então, tem arte brotando do morro para o asfalto, né? E, então, a gente criou esse polo de criação coletiva, de produção e de informação voltado para pessoas talentosas que moram em comunidades de baixa renda no Rio, né? Com foco na busca pelo posicionamento profissional e a consequente inclusão social. Essas pessoas têm o sonho de viver da própria arte porque elas já foram capacitadas, mas elas têm dificuldade de entrar no mercado. Então, só falando aí, voltando, assim, eu peguei só uma coisa de voltar para o Brasil, né? O que é o Brasil? A gente tem quase 16 mil favelas no Brasil, com 11 milhões de brasileiros vivendo em favelas, e que movimenta 70 bilhões de reais por ano, ou seja, 20% dessa população são pessoas empreendedoras. Então, se a gente coloca aí mais de 2 milhões de empreendedores aí que não têm condição ou têm dificuldade de entrar no mercado, a gente está largando mão de um mercado e de uma mão de obra extremamente que pode ser qualificada. Quando o Mauro falou de manhã, falou, o que a gente faz com todo esse pessoal que entra no mercado de trabalho e que não consegue emprego? Joga ao mar? Eu acho que eles já foram jogados ao mar, muitos deles já foram jogados ao mar. Eu me lembrando, eu estava outro dia indo numa reunião no Sebrae, ou, sei lá, algum lugar lá na Rua do Ouvidor, estava vendo a vitrine ali da Farm, que as roupas da Farm são muito legais e tal, estava vendo, e, de repente, um rapaz monta um tabuleirozinho com chiclete, vendendo chiclete. Esse rapaz estava super arrumadinho, o cabelo arrumado, a barba tinha acabado de fazer, ele estava super arrumado, botou aquele tabuleiro lá em frente ali da loja para vender chiclete. Eu me debulhei em lágrimas. Eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, esse é o meu país, né? Que é um homem, é um empreendedor. Ele saiu da casa dele, do raio que o parta, botou a mulher dele arrumou aquele tabuleiro. Ele está ali tentando ganhar vida para levar algum dinheiro para dentro de casa no final do dia. Isso é a história, não é história, porque, na hora que eu consegui parar de chorar, pensando no Brasil que eu tenho e o que eu posso fazer pelo Brasil que eu tenho, eu fui conversar com ele, evidentemente, comprei metade da banca de chiclete dele, no dia seguinte levei para a Pipa, distribuí chiclete para todo mundo, e ele contou essa história. Eu falei, eu venho para cá todo dia vender chiclete, porque eu sou cozinheiro, trabalhava em restaurante, estou desempregado, e me sobrou vender alguma coisa na rua, ser ambulante, vender alguma coisa na rua, quando vem o rapa, eu saio correndo. Então, nós estamos desperdiçando uma força de trabalho no Brasil muito grande, infelizmente. Eu acho que a gente tem que sair disso e a gente tem que aproveitar essa mão de obra que é muito legal e que é muito grande. E outra coisa também, que um rapaz, eu estava numa festa, no quiosque em Copacabana, e passou um rapaz vendendo mapa. Mapa, 11 horas da noite, o que você está fazendo aqui na praia, todo mundo tomando cerveja? Estou desempregado, eu preciso viver, eu estou vendendo mapa. Você vende mapa na praia? É o que eu consegui, eu rodo 30 quilômetros por dia andando. Esse cara é um empreendedor, esse cara é uma mão de obra que a gente tem aí, criativo, e que foi jogado ao mar também, né? Então, a gente tem uma força de trabalho muito grande aí, que a gente não consegue dar conta. A Pipa Social vem tentar minimizar isso, trabalhando de uma forma criativa também, tentando minimizar esses problemas do mercado de trabalho de empreendedores cariocas, que são de várias comunidades do Rio de Janeiro. A gente trabalha em 49 comunidades, a gente montou um banco de talentos de 49 comunidades, não estão todas aí. E a gente tem um perfil dessas pessoas, né, que são majoritariamente mulheres, de todas as idades, com filhos,
e que baixa escolaridade, né, em favelas dominadas pelo tráfico de drogas e pela milícia. Em muitas dessas favelas, a UPP não entrou, ainda não existe o UPP, ou seja, são favelas totalmente largadas, sem a presença do Estado, com falta de creche, de coisas de saúde, de UPAs, ou o transporte precário, sem creches para as crianças, as pessoas tendo que sair muito cedo, deixando em creches comunitárias, quando elas existem. Enfim, sem a presença do Estado, né? Mas tem grandes empreendedores também nesses lugares, né? Como em todos os lugares do Rio de Janeiro e do Brasil, acho que nós somos um país de empreendedores, na verdade. Então, essas pessoas são extremamente empreendedoras, talentosas, e a gente, então, vem trabalhar com essas pessoas, vem trazer essas pessoas para conseguir ter um mercado mais criativo e fazer com que elas consigam viver da própria arte. A nossa missão, que é investir num banco de talentos de empreendedores sociais que trabalham com arte, artesanato e moda, para promover a qualificação profissional com geração de trabalho e renda, acesso à informação com consultorias e formalização nos negócios. Quando eu montei a Pipa, antes de fundar a Pipa, eu fui ao mercado. Eu fui aos centros acadêmicos, eu fui nas faculdades de moda e design, PUC, Senai CETICKET, IED. O IED é mais novo, o IED até... A gente ganhou um prêmio de IED ano passado, de gestão, e fui ao mercado também. As grandes lojas, as grandes marcas, como Osklen, Farmer, Richards, Cantão, etc., e dizer, olha, eu tenho esse projeto e eu criei essa nova metodologia que é de qualificação profissional. Vocês estão comigo porque eu não quero montar sozinha, eu quero fazer um trabalho em parceria com as empresas, com as grandes empresas e com o pessoal de formação, porque a nossa metodologia é baseada em 3 pilares. O primeiro, que é tudo muito simples, o primeiro é evidente, que é geração de trabalho e renda. O segundo, que é de acesso à informação, porque elas vêm de baixa escolaridade. Então, eu tenho a PUC lá dentro, dando uma aula de História da Indumentária do Mundo, e eu tenho outra faculdade dando uma aula de precificação, eu tenho o SEBRAE, que vai lá, que me ajuda em fazer um ciclo C. Então, eu tenho palestras lá, sempre dando palestras para essas pessoas, que esse pilar da informação a gente vê que é o mais importante, porque, a partir do momento que elas têm informação sobre a profissão que elas têm, que elas achavam que era uma coisa absolutamente boba, que elas faziam enquanto estavam vendo novela e que a família não dava a menor bola para elas, elas passam a ver que elas são dentro de uma cadeia produtiva, que elas são as fornecedoras de ponta até chegar no consumidor, que caminho que ela passa. Então, ela tenta, ela sabe que o quanto é importante a parte que lhe cabe, né? Então, a partir do momento que ela entende isso, a gente vai para o terceiro pilar, que é o da formalização dos negócios. A partir do momento que ela consegue entender a importância da profissão dela e ter orgulho da profissão dela, ela consegue se formalizar, porque ela vai precisar também entrar, para ela ser autônoma, ela vai ter, de qualquer forma, ela vai ter que ter um MEI, ter o CNPJ próprio para poder dar nota fiscal, etc. Então, a partir disso, a gente conversa lá, então, tem todo esse aspecto. E lá dentro a gente trabalha com os critérios de moda ética, né, que a gente sempre ensina para elas também. Uma das coisas que é importantíssima, a gente trabalha dentro dos critérios de trabalho de comércio justo, a gente está estabelecido em todos os critérios de comércio justo, então elas aprendem também como precificar, como cobrar pelo trabalho delas, como justificar o trabalho delas ou o preço do trabalho delas, para que elas possam ser autônomas e trabalhar com clientes. Então, que é e dentro dos critérios de moda ética também, né, que é o comercialmente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável. Enfim, e nós temos hoje indicadores de como isso mudou. Eu já estou aqui com 5 minutos, que eu preciso terminar. Só falando também como a gente trabalha, como trabalha o terceiro setor, que tem o artesão, né? E lá em cima tem o terceiro setor, que trabalha com o artesão aqui e vende no mercado. A Pipa
fez esse 360 graus e a gente coloca esses artesãos frente a frente, a gente faz a interface com o mercado, exatamente em conjunto com todas essas empresas que a gente falou, Farm, Oscla, Encantão, todas essas outras empresas aí e as faculdades. Então, fazemos a interface entre as pessoas do nosso banco de talentos e o mercado. Não queremos somente que eles sejam inseridos no mercado, queremos que eles criem mercado. Esse aqui é o objetivo dos 3 pilares, né, que produção, informação e formalização, e a justificativa disso, que existem centenas de cursos de capacitação no Rio de Janeiro, mas nem todos dão esse passo, né? O que falta, na verdade, falta essa parte final, que não basta capacitar, é preciso profissionalizar, e é sempre muito através da informação. A gente está trabalhando hoje também, a gente trabalha a indústria têxtil, todos os resíduos de indústria são doados para a gente, as fábricas de tecido, as fábricas de materiais de bijuterias, ferragens e tudo, então a gente trabalha com tudo quanto é material doado. Esse ano, a gente teve muito mais doação de todo mundo, porque todo mundo faliu, e daí dava os ateliês todos para a gente, sobras de tecido, sobras de todos os materiais. A gente mal está cabendo dentro do nosso ateliê na Pipa, e de tanto material que foi doado para a gente. Então, a gente trabalha de uma forma diferente. A gente tem esse material aqui hoje, tem esses 4 copos, o que a gente vai fazer com ele? Que é diferente do mercado, que vai, cria, faz os croquis, tudo bonitinho dentro da faculdade, ou depois que se forma, o estilista vai lá, cria, e manda comprar no mercado para poder produzir. Lá é o contrário. Chegou o resto, a gente pega todo o resto e transforma em arte e transforma em moda. Em moda sustentável, né? A gente trabalha dentro do princípio do slow fashion e não do fast fashion. A gente quer que essas pessoas tenham consciência da moda, do que estão vestindo, da roupa, da coisa do que é tudo petróleo hoje, né? Tudo poliéster. O mercado da China que chega aqui com preços incríveis, mas é tudo poliéster, é tudo poluente, né? A nossa indústria têxtil é muito poluente, a indústria china mais poluente ainda. Já tem uma pesquisa que os nossos rios e mares estão absolutamente poluídos com micropartículas plásticas, e agora foi feita uma última pesquisa dentro da água potável, e que já sabe que a água potável está cheia de resíduos de microplástico, e isso, o próximo passo é saber se isso tem a ver com o aumento de número de câncer no mundo. Então, a gente já sabe que a gente está altamente poluído com tudo isso, e essas pesquisas mostram esses caminhos para a gente. Então, a gente mostra isso, quem fez a nossa roupa, né? Então, a gente sempre dá esses nomes de quem está fazendo a nossa roupa, e que a nossa roupa, pelo menos, tenta ser o mais sustentável possível, sempre com a preservação da natureza, e etc. Bem, resultados. A gente já produziu mais de 20 mil peças nesses 4 anos, pessoas diretamente beneficiadas 99, mais indiretamente 396, e 49 comunidades alcançadas. A gente tem, numa pesquisa que foi feita independente dentro da Pipa, a gente viu que a gente teve um aumento da renda familiar de 30%, 20% criaram marca própria, 45% se formalizaram com o CNPJ próprio, e o intangível é que o aumento de autoestima e segurança em 100%. Isso daí está comprovado pela nossa metodologia, a gente tem essa pesquisa toda de resultados. Nós temos 101 voluntários que apostam no nosso trabalho, e isso é a força da sociedade civil organizada também, que vem de encontro aos anseios da sociedade de saber que, se a gente consegue trabalhar e melhorar a vida dessas pessoas empreendedoras e talentosas, a gente vai estar melhorando a vida da nossa cidade e do nosso país. A gente tem encomendas de 35 clientes hoje que vêm fazer as produções conosco, com essas mulheres e homens que dentro do nosso ateliê, e a gente tem 42 doadores de matéria-prima, que é o que faz a marca Pipa, e nós trabalhamos para as marcas das outras pessoas. Ganhamos o nosso primeiro prêmio, que é o Rio Viés Moda, dado pela Prefeitura do Rio e pelo IED, Instituto Europeu de Design,
e prêmio por estilo, gestão, inovação e sustentabilidade. Esse prêmio eram 4 eixos, a gente podia se inscrever em um dos eixos. Eu me inscrevi no eixo de gestão, porque eu achava que eu não ia conseguir. Eu falei, eu preciso ganhar esse prêmio. E eu falei, em estilo eu não vou, inovação também não, sustentabilidade, todo mundo vai. Eu vou na gestão. E, na gestão, a gente ganhou, mas, daí, no final, a gente ganhou um prêmio especial, porque a gente abrangia estilo, gestão, inovação e sustentabilidade. Então, a gente ganhou um prêmio especial, hors concours, que foi muito bom para a gente também. Aqui são alguns dos nossos talentos, né, algumas das nossas incríveis artesãs e costureiras que trabalham conosco, e de onde elas são, e todo o trabalho que a gente faz lá no nosso ateliê, e as palestras que a gente dá, enfim, com os palestrantes, com as coisas que a gente faz. E, com eles, criamos produtos personalizados. Trabalhamos a favor do design, com o resgate da sabedoria de antigos conhecimentos, ou seja, produzir menos, valorizar as técnicas manuais e integrar diversas formas de produção. O que a gente faz é resgatar esse trabalho manual ancestral com um olhar contemporâneo, né? Com um olhar mais contemporâneo e, principalmente, tentando usar tecidos orgânicos, né, feitos, principalmente brasileiros, também o máximo que a gente consegue usar, que já existe um algodão que está sendo feito e vestindo nossas camisas. A gente foi saber que agora a malha PET é essa que vai com a micropartícula para os oceanos, então, em cada lavagem de uma camiseta PET também não é, então a gente não quer mais usar a PET, mas a gente está sempre também correndo atrás das pesquisas e ver que se a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito. Então, queremos fortalecer o trabalho do artesão e apontar novos caminhos. Nós temos os nossos produtos da marca Pipa, são de vestuário feminino, masculino, acessórios, bolsas, materiais de escritório, e aceitamos encomendas, tá, gente, de todo mundo aí. Quem é empresário hoje, a gente faz brindes corporativos, faz bolsas para congresso, faz o que vocês quiserem, vocês que são... Isso daqui foi para a Embaixada da Austrália, que nós fizemos para a Australia Now, que foi um evento aqui no Brasil. Então, os aborígenes australianos pintaram tecidos e a gente aqui confeccionou as bolsas para esse evento. A Hipermarcas, que é com a linha deles Epsol, a gente fez 30 mil peças para eles ano passado, que era uma necessaire térmica. Para congressos, a gente costuma fazer essa bolsa com a marca Pipa. Isso daí foi para a Rede Dor esse ano também. E daí nossas coleções feitas com resíduos e retalhos descartados pela indústria. Em cada ano, a gente foi fazendo outras coisas, em crochê, em bordado, como vocês podem ver, em bijuterias, as cangas lá à direita, toda de retalhos também, que são vendidas nos museus do Mar e do Man, aqui no Rio de Janeiro, as peças em crochê, em bordado, bijuterias, aquele colar e brinco são de lacre, ou seja, absolutamente sustentável, com todas as... A gente usa muito as lacres e latinhas, e, enfim, muito material realmente descartado que iria para o lixo. Cordas, enfim, esse daqui é um brinco que é feito com fundo de lata, né, de refrigerante ou cerveja, e raio-x. A gente recebeu um bloco de raio-x aqui usado. Eu falei, mas o que a gente vai fazer com raio-x, gente? Vamos fazer bijuteria. Então, e é super leve, bonito, tem vendido a beça, a gente está exportando isso também. Tudo com retalhos, está vendo aquela almofada lá? É toda de micro retalhozinhos que sobram, a gente aproveita tudo. Isso aqui é o Veste Rio, a FEComércio é a nossa parceira também, que nos dá estande no Veste Rio, e em várias outras. Agora, em outubro, a gente vai participar de novo do Veste Rio também. Essa daqui é o Morar Mais por Menos, que acabou agora, né? A gente também participou do Morar Mais por Menos, onde nos dão espaço, a gente está expondo para fazer as vendas, porque nós vivemos da venda dos nossos produtos. Nós não temos investimento de ninguém, não temos ajuda de ninguém, é tudo com a força do nosso trabalho mesmo e com muita garra.
Agora, a gente foi selecionado pela Apex Brasil para exportar a marca Brasil. Maravilha, né? E na hora que me ligaram, disseram: vocês foram selecionados para exportar a marca Brasil com os produtos da Pipa. Eu falei: está de sacanagem, né? A pegadinha, quem está falando? Não, é verdade. Eu falei assim: não, de verdade, quem está falando? Não, mas você foi mesmo. Então, enfim, vamos começar a exportar agora. Essas mulheres, graças a Deus, a gente vai poder ter produtos em escala muito maior do que a gente está tendo hoje, principalmente porque a gente vive de vendas. E só assim a gente vai poder multiplicar muito essas pessoas, o número de pessoas atendidas e o número de pessoas capacitadas e qualificadas, inclusive, para o mercado exterior. E a gente, com isso, quer alcançar a sustentabilidade financeira em 2018. E, por favor, colabore, invista, compartilhe, curta, trabalhe, solte-se e voe conosco. Investir em capital humano é a melhor forma de diminuir a desigualdade social. Aqui são nossos parceiros, Apex Brasil, PEX, FEComércio, Sintecidos, Tufi, Light. Light, a gente tem uma loja no Centro Cultural Light, que eles doam para a gente também. Aqui sou eu, e curtam as nosso Facebook, site. O site é www.pipasocial.org.br e o nosso e-commerce, lojapipa.org.br, Facebook e Instagram. É isso, muito obrigada, gente. Obrigada, Helena. Carlos Nepomuceno, para falar sobre a administração 3.0. Boa tarde. Meu nome é Carlos Nepomuceno, mas o pessoal chama de Nepo, porque eu vou dar uma dica para vocês, para fazer sucesso no Brasil, só 4 letras: Xuxa, Pelé e Zico, e Lula é a exceção que justifica a regra. Tá certo? Então, eu vou falar para vocês, vim falar para vocês, eu estou lançando esse ano o livro chamado Administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional. E como eu vou falar de uberização, o pessoal da balinha e da água, eu dou livro. Então, vai ter um sorteio para vocês darem 5 estrelas no final da palestra. A gente vai sortear um livro, é só botar o nome ali no celular, preencher o e-mail e o nome, e eu vou sortear um livro no final da palestra. O objetivo que eu quero com vocês é apresentar o resultado de 11 anos de estudo. Eu sou jornalista e me dedico há 11 anos a responder uma pergunta: o que é o mundo digital? Por que ele está aqui? Para onde ele vai nos levar? E o que a gente tem que fazer a partir dele? Há 11 anos que eu lancei meu primeiro livro, que foi o Conhecimento em Rede, Gestão 3.0, e agora o Administração 3.0. Esse livro aqui faz parte desse processo. E a pergunta que a gente tem que se fazer, e a gente só, às vezes, vem para os eventos, e as pessoas falam sempre: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nós estamos indo para tal lugar, está indo para outro lugar, mas a pergunta é o seguinte: existe um porquê? E existe uma discussão, e eu me sinto muito honrado de estar aqui, porque existe um debate fundamental para os administradores. Os administradores têm um papel fundamental nesse novo milênio. Um papel fundamental nesse novo milênio. E a gente tem que se perguntar o que está acontecendo no mundo hoje e por que a gente está vivendo determinadas mudanças que muitas vezes a gente não junta determinadas coisas. Né? A gente tem no Brasil várias coisas que nunca aconteceram, como é o fenômeno da Lava Jato e prisões de pessoas que a gente nunca imaginava. A gente tem uma eleição diferente nos Estados Unidos, de uma pessoa que nunca se esperava que fosse eleita. A Inglaterra se separou da União Europeia, a Catalunha quer separar da Espanha. Né? A gente tem no Brasil e no mundo o surgimento do Uber, e a gente fica se perguntando o que está acontecendo. E por que está acontecendo agora? Para onde a gente está indo? Quais são os fenômenos e o que vai acontecer na administração? A administração vai continuar do mesmo jeito? E a outra pergunta que eu acho interessante: o Uber é um novo modelo de administração? E será que o modelo do Uber será
a hegemonia da administração nesse novo século? Será que o Uber é a ponta de um iceberg de um novo modelo de administração e o atual modelo de administração vai se tornar obsoleto nos próximos anos? São questões que não estão colocadas para as pessoas que fazem administração, mas elas têm que saber o que está acontecendo e têm que discutir esse assunto. E a gente não está discutindo. Então, a primeira questão que eu queria colocar para vocês é entrar na discussão do porquê. E eu vou apresentar um resultado para vocês. Por que a gente está vivendo isso? É um debate filosófico. Por que a gente está vivendo isso hoje no mundo? Eu pedi ali para fazer um Word para poder escrever umas palavrinhas. Dá para abrir o Word para mim? Então, a gente vai fazer uma discussão. Tem alguém aqui de Niterói, não? Tem um pessoal de... Eu gosto de brincar com o pessoal de Niterói, né? Então, eu vou imaginar com vocês o seguinte. Nós temos um cidadão... Todo mundo sabe o que é um kitnet? Sim, todo mundo sabe o que é um kitnet. Hoje em dia não tem mais kitnet. Hoje é loft ou estúdio, porque é muito mais caro. O cara não vai alugar um kitnet. Mas um kitnet é aquele lugar que você entra, já está na janela. Todo mundo já se localiza. O cidadão está no fim de semana, sexta-feira, à noite, ele está no fim de semana, pensando o que ele vai fazer no fim de semana, naquele kitnet. E chegam 6 parentes de Niterói. Porque o pessoal de Niterói não tem WhatsApp, segundo eu soube. Aí o pessoal chega para passar o fim de semana em Copacabana. Tá certo? Então, eu queria que vocês me ajudassem. Quais são os problemas que vão acontecer? Espaço. Problema de espaço, Diego. O que mais? Comida. Calor. Papel higiênico, vamos colocar logística. O que mais? O que mais? Vamos lá, galera. Carregar celular, energia. Beleza. Organização e logística. Vamos lá. Psicológico. Conflitos. Beleza. Conflitos. Faltar o quê? União. Conflitos. Vamos lá. O que mais? Cama e espaço. Canal de TV. Comunicação. Barulho. Sim. Sujeira. Sim. Sim. Então, olha só, neste fim de semana, necessariamente esses problemas terão que ser administrados? Sim ou não? Sim? Beleza. Então, estamos aí. Educação, comida, calor, logística, energia, conflito, comunicação, espaço. Beleza. Quantas pessoas moravam nesse planeta redondo chamado Terra em 1800? Quem chuta? Meus alunos que estão aqui não vale falar. Vamos lá. Em 1800, quantos habitantes tinha o planeta Terra? Chutem um número. 1 bilhão. Isso, 1 bilhão. Em 1800, o mundo tinha 1 bilhão. Quantos nós somos hoje? 7 bilhões? Então, vamos lá, galera. 1 bilhão, 7 bilhões. Então, nós estávamos num planeta que tinha 1 bilhão aqui e chegam 7. Leiam de novo e vejam se não são as crises e os problemas que a gente tem que administrar hoje em dia. Vamos lá. Espaço, comida, calor, logística, energia, conflitos, comunicação, barulho, sujeira. Sim ou não? Então, a primeira descoberta fundamental para a gente entender o novo milênio é perceber o seguinte: nós crescemos 7 vezes em 200 anos. Foi o maior crescimento populacional da história dos sapiens, desde que a gente saiu de cima das árvores. Nós crescemos 7 vezes. O Brasil cresceu 7 vezes em 100 anos. Saiu de 30 milhões para 210 milhões de habitantes. Aí vocês vão dizer, o que significa isso, Nepô? O que significa crescer 7 vezes? Aumenta-se a taxa de complexidade. Diego, pode botar de novo o sorteio para o pessoal. O que significa crescer 7 vezes? Significa um aumento radical da complexidade. Como é que eu meço complexidade? Complexidade se mede da seguinte maneira: 3 vezes, se a gente está trabalhando
em pratos de comida, a gente está falando em 3 pratos de comida por dia, 7 bilhões de pessoas, a gente já tem um multiplicador para tudo. 7 vezes 3 pratos de comida, 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Preste atenção. O número que nós estamos trabalhando hoje, 21 bilhões de pratos de comida. No Brasil, se você multiplicar 210 por 3, 630 milhões de pratos de comida todos os dias. E aí você vai aumentando. Sapato, camisa, calça, óculos, educação, transporte, saúde, etc, etc, etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós saltamos a nossa complexidade de maneira radical nos últimos 200 anos no planeta e, no caso do Brasil, nos últimos 100 anos. Então, se vocês me perguntarem qual é o diagnóstico que eu cheguei depois de 11 anos estudando, o digital é o mundo digital, as revoluções que a gente está passando, as alterações que nós estamos fazendo hoje, são resultados do aumento populacional. Nós crescemos em complexidade e nós precisamos fazer ajustes na nossa sociedade para abrigar mais pessoas. É assim que o ser humano é. É assim que o ser humano funciona. O ser humano é a única espécie do planeta que cresce demograficamente. As outras espécies não podem crescer demograficamente como o ser humano. O lobo, quando aumenta a matilha, separa. Metade vai para um lado, metade vai para o outro. Por quê? Eles não têm a possibilidade de modificação do modelo da sociedade. Eles não modificam a comunicação, eles não modificam a administração. Então, o que é lógico nesse processo? O ser humano, a gente tinha uma visão equivocada do ser humano. O ser humano é uma espécie que cresce demograficamente. Essa espécie que cresce demograficamente precisa fazer determinadas mudanças, e essas mudanças começam com o processo de comunicação. E aviso aos navegantes. E o segundo passo de uma mudança civilizacional, como já aconteceu no passado, é uma revolução administrativa. Nós vamos precisar fazer uma revolução administrativa porque crescemos demograficamente. É assim que nós somos. É assim que nós caminhamos na nossa jornada. Como é que a gente vai identificar esse processo? Vocês vão me perguntar. Nepô, espera aí, você está falando que a gente precisa fazer uma mudança, já tem 200 anos que a gente aumentou a demografia, e por que a gente não fez essa revolução em 1960? Por que a gente não fez essa revolução em 1990? Por que a gente não fez essa revolução antes? Nós não fizemos essa revolução antes porque o primeiro passo da revolução civilizacional precisa uma mudança de mídia. Nós precisamos da introdução na sociedade de uma mídia descentralizadora, uma mídia que permita, antes de qualquer coisa, que a população comece a se informar e a trocar de maneira horizontal e começar um processo, um surto de inovação. Foi assim há 70 mil anos, quando a gente começou a falar, foi assim há 6 mil anos, quando a gente começou a escrever, foi assim há 500 anos, quando a gente começou a produzir os livros impressos, e agora com a chegada do digital. Por que a administração 3.0? Administração oral, administração escrita e administração digital. Nós estamos entrando no terceiro ciclo humano em que a gente começa, nesse processo, a gente começa a entrar numa revolução civilizacional. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, vamos analisar o seguinte. Pô, beleza, entrou então a revolução da comunicação, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo está usando o WhatsApp, todo mundo está vendo que em 2013 nós fizemos a primeira manifestação no Brasil e em vários lugares do mundo, totalmente descentralizada e distribuída. As pessoas foram para as ruas, ninguém convocou ninguém, e as pessoas sabiam o local, a hora, e todo mundo ia do mesmo jeito. Todo mundo com seu cartaz, todo mundo dizendo que não queria isso, não queria aquilo, uma coisa completamente diferente das manifestações do Fora Collor, das Diretas Já, de qualquer coisa. Era uma manifestação já dentro desse novo espírito do novo século. E, a partir daí, a gente começa um ciclo de mudanças que vão aparecer num novo processo administrativo. Aonde que a gente vai ver o primeiro exemplo mais conhecido, porque já existem outros, em que a gente está dentro de um novo modelo administrativo, o Uber.
Alguém sabe quantos gerentes tem no Uber? Alguém sabe? Quantos gerentes tem no Uber? 2. Quantos? Quantos gerentes tem no Uber? 0. 0. 0 gerentes. Ninguém na área de administração pode me explicar essa questão se usar o modelo de administração atual, que eu chamo de gestão. Isso que a gente tem hoje é gestão. Isso que vocês aprenderam na escola é gestão. O Uber não é gestão. O Uber é o que eu chamo de curadoria, não é gestão. O Uber não usa o modelo tradicional de controle de processos e pessoas. É um outro modelo que o Uber está usando. É um modelo que permite escala. É um modelo exponencial. O Uber permite que você administre 5 milhões de motoristas sem nenhum gerente. Sem nenhum carro. É uma empresa de transporte que não tem nenhum carro. A empresa não tem carro próprio. Por quê? Porque o Airbnb não tem apartamento. E o Facebook não é uma empresa de jornal tradicional. E o YouTube não é uma empresa de vídeo, como é a TV Globo. E uma pergunta que eu acho que é interessante para a gente fazer é: por que a TV Globo não criou o YouTube? Por que a cooperativa de táxi não criou o Uber? Por que a indústria da música não criou o Napster? Porque nós estamos vivendo a mesma crise que os índios viveram quando chegaram às caravelas. Os índios, quando chegaram às caravelas, dizem que eles olharam para as caravelas e não entendiam as caravelas. Era uma coisa tão diferente que eles não entendiam. E é isso que está acontecendo. A principal crise na área de administração hoje é a incapacidade dos administradores entenderem, primeiro, que a gente está vivendo uma revolução civilizacional. Segundo, que essa revolução civilizacional traz um novo modelo administrativo. Terceiro, que esse novo modelo de administrativo é completamente diferente do modelo que vocês estão acostumados. E esse modelo, quando é implantado num determinado setor, ele acaba com aquele setor tradicional. Ele acaba em poucos meses. Por quê? Porque ele é muito mais eficiente para lidar com a nova complexidade. Isso aí tem várias coisas que a gente pode falar, mas eu queria terminar para dizer que a gente está fechando um ciclo grande da sociedade, e é complexo, que é a chegada de uma nova linguagem, que é introduzida pela nova mídia, e a gente começa a imitar o modelo de administração das formigas. Para vocês poderem entender, como é que o Uber pode ser Uber? É o modelo das formigas. Eu não tenho gerente, mas eu boto o consumidor para ser gerente. Cada consumidor entra em cada carro, avalia cada motorista avalia cada consumidor, e com isso, através do processo de controle de pessoas, que é o que a gente chama de reputação digital, e através da inteligência artificial, eu começo a administrar uma frota de milhares de carros de uma maneira completamente diferente. Como é que isso é possível? Não é possível no modelo atual, porque o modelo atual é um modelo antigo, que trabalha com a oralidade e a escrita, e o gerente precisa falar para poder entender. E a gente está saindo do modelo mamífero e nós estamos entrando no modelo da formiga. E eu vou fazer uma demonstração rápida para vocês como é que funciona o modelo das formigas. Vocês já fazem isso. Não é que vocês são formigas. Vocês estão usando o modelo de comunicação e administração das formigas, sem saber. Então, se a gente tem aqui, ó, cada um dos participantes da mesa é um caminho, tá certo? Então, eu sou uma formiga, tenho aqui um caminho, um segundo caminho, um terceiro e um quarto caminho. E eu estou querendo procurar comida. E eu sou uma formiga. Então, eu venho caminhando aqui, passo pelo primeiro caminho, vejo que não tem comida, volto, entro aqui no segundo caminho, entro no terceiro caminho, e o pessoal da pipa está cheio de folha. Opa, folha na pipa. Então, eu entro no caminho da pipa. Como é que as formigas informam a todas as outras formigas que aqui, no caminho da pipa, tem folha, tem comida? Ela simplesmente vem aqui, ela tem um mouse bundástico. O mouse bundástico é um mouse que ela, com a bunda, ela marca o caminho. O que ela faz no caminho? Ela clica no caminho.
A formiga clica no caminho. E no momento que ela clica, e as outras formigas vão passando, elas vão vendo que tem coisas legais aqui e elas vão entrando aqui. Não precisa de gerente, não precisa de gestor, eu não preciso de chefe, eu estou clicando. A última que sair, apaga a luz. Ela descurte o caminho. E, nesse momento, eu mato o antigo líder alfa. E, nesse momento, o ser humano introduz um novo modelo de administração. E aí vocês vão me perguntar, Nepô, esse novo modelo de administração vai ser hegemônico? Na minha opinião, olhando para a história, vendo como as coisas aconteceram no passado, eu acho que vai. Porque ele é infinitamente melhor e mais barato, com custo-benefício melhor do que a gente tem hoje. E aí a gente vai começar a dar estrelinha para tudo. Estrelinha para político, estrelinha para professor, estrelinha para garçom, estrelinha para tudo. Tudo é estrelinha, porque a gente precisa criar uma sociedade em que a gente consiga melhorar o custo-benefício, que a gente consiga estruturar organizações que consigam atender melhor a demanda de 7 bilhões de sapiens. Não há, na minha opinião, outra alternativa. E vou deixar para terminar o paradoxo. Eu trabalhei 3 anos na Prefeitura do Rio, treinei 140 alunos, e vou colocar o paradoxo para vocês, que é o paradoxo para todos os administradores resolverem. Um desafio para colocar em sala de aula. Nós temos na Prefeitura do Rio hoje 10 mil ônibus a serem fiscalizados. 10 mil ônibus. Quantos fiscais? Chutem. 2 não, um pouquinho mais. 40. Então nós temos na Prefeitura... Ela é pessimista, né? Nós temos na Prefeitura do Rio 40 fiscais para 10 mil ônibus. A Prefeitura não pode contratar mais fiscais. Como é que eu resolvo administrativamente esse problema dentro da gestão? Como é que eu resolvo esse problema na gestão? Não há saída. É o impasse da gestão. A gestão ficou obsoleta no seu modelo diante da complexidade. Como é que eu resolvo na curadoria? Eu coloco um aplicativo na mão de cada passageiro que já tem os aplicativos. É só botar um aplicativo no smartphone que já existe e, do dia para a noite, eu saio de 40 fiscais para 1 milhão de fiscais, sem a necessidade de gastar 1 centavo. Então, é óbvio que a gente vai resolver o problema desse jeito. Por que que não resolve? A nossa crise é uma crise de mentalidade. A nossa capacidade de ver as caravelas estão vindo, a gente está na praia que nem os índios olhando aquilo e achando que aquelas caravelas não estão existindo. Deve ser um sonho. E eu digo para vocês, não é sonho, nós estamos diante de um novo modelo administrativo e se vocês querem ser competitivos no mercado, comecem a estudar a uberização a sério, porque muitos de vocês vão trabalhar em empresas uberizadas. Obrigado. Provocativo, professor Carlos, né? E, bom, traçando um panorama geral do nosso painel, tivemos a apresentação do Inova Unicamp com o professor Newton, que abordou a questão da ligação entre academia, mercado, essa interface com propósito de geração de inovações, de negócios, pipa social com modelo diferenciado, com processo produtivo invertido, os insumos chegam e aí se pensa nesse processo produtivo, que, no campo da administração, demonstra também um modelo inovador. Tivemos o professor Carlos com o intuito de fazer com que pensemos a respeito da nossa função e do nosso papel enquanto administradores. Permita-me que eu discorde só um pouco. O nosso modelo ele não é defasado. A administração é uma ciência que nos permite a adaptabilidade, a flexibilidade. E isso é trazido, esse repensar do negócio, ele é trazido por uma série de fatores. Um investimento constante em capacitação, pela troca que o professor Newton muito bem abordou aqui, pelo trabalho de cocriação, enfim, por vários aspectos que vão fazer com que a ciência da administração possa, sim, se adaptar a
tecnologia e fazer uso dessa tecnologia no seu negócio. Então, Eu não disse que a administração está ficando obsoleta, eu disse que a gestão está ficando obsoleta. A administração é eterna, a gestão é conjuntural. Foi isso que eu falei. perfeitamente, professor Newton. Só traçando um paralelo aqui. Então, vamos às perguntas dos participantes. Eu tenho aqui 2 perguntas. Uma foi direcionada para o professor Newton. A pergunta... Deixa eu só tentar entender aqui a lógica aqui da doutrina. Na verdade, assim, o participante gostaria que o CRA fosse utilizado, mais utilizado, participasse de análises dos softwares de gestão empresarial, para diagnóstico e implantação, nas fases de diagnóstico, implantação e acompanhamento. Então, eu vou incorporar uma pergunta aqui a esta. Como o senhor vê essa participação do Conselho, de outros institutos? Como vocês usam os parceiros, na verdade, nesse tipo de negócio? A gente... Bom, em particular, a gente atualmente não usa o CRA, né? Não, mas não há problema algum de a gente interagir. Inclusive, o fato da gente estar aqui já é uma maneira de mostrar que isso está acontecendo. Porque, para nós, é muito importante cada vez mais conhecer a maneira que as coisas funcionam fora da universidade para justamente a gente fazer essa interlocução. Então, nós temos muito contato, né, com outras áreas, quer dizer, não necessariamente com a parte de administração, mas pessoas que estão envolvidas indiretamente. Então, por exemplo, a Inova lidera outros 35 núcleos de inovação e tecnologia do Estado de São Paulo, participa de Centro Municipal de Inovação da cidade, trabalha na parte de inovação da Fiesp, ou seja, nós temos participação com diversas associações que trabalham junto com a gente, nos ajudando para ver de que forma que a gente pode adequar melhor tudo o que a gente faz, inclusive fazer aquele casamento que eu estava falando. Em particular, do ponto de vista da administração, para a gente seria fundamental tentar ter uma parceria que nos ajudasse a entender e a fomentar esse tipo de conhecimento nas empresas que estão começando, nos empreendedores, nas incubadas. Então, eu vejo com muito bons olhos, e não consigo ver nenhum problema com isso, né? Nós absolutamente não somos fechados, né? Obrigada. A próxima pergunta, da Pamela Rodrigues, existe algum critério para ser voluntário na PIPA Social? Normalmente, a gente tem várias áreas, como qualquer empresa dentro da PIPA Social. A área administrativa, contábil, comunicação, estilo, organização, enfim. A gente tem todas essas áreas. Então, o voluntário, todos os voluntários são muito bem-vindos. Eu acho que a gente está sempre precisando de voluntários dentro da PIPA. E qualquer uma dessas áreas, a gente sempre está esperando por voluntários para nos ajudar. Às vezes, a pessoa pode dar um dia da semana, ou uma manhã, ou 3 vezes por semana. Então, ela chega lá para se apresentar, né? A gente marca uma entrevista, 2527-7720, ou o meu e-mail mesmo, ou ADM, né, que é administrativa ADM, @pipasocial.org.br, marca uma entrevista e se apresenta e diz em que área que ela gostaria de contribuir e de que forma e qual o tempo que ela tem disponível para isso. As áreas de comunicação e de mídias sociais, por exemplo, ela pode fazer até de casa, ou seja, pode estar trabalhando dentro do horário comercial e ainda poder contribuir com a gente. As áreas de estilo, geralmente, são pessoas ou são estudantes que estão se formando, que vêm fazer trabalho voluntário com a gente, como é um polo de criação coletiva. A gente tem tanto as empresas, né, como IED, o Instituto Europeu de Design, a PUC, trabalhando conosco lá na área criativa também, a Farm, Osklin, etc., trabalhando dentro da área criativa. A gente tem também os estudantes de estilo que vêm também contribuir para isso, junto com as nossas artesãs e costureiras, né, que elas têm a técnica, mas não têm a informação, então e elas têm a informação e não têm a técnica, então é uma forma bem colaborativa e bem interessante, onde a gente pode estar recebendo pessoas bem diferentes e estar contribuindo todas
dentro da PIPA. E uma pergunta para o Carlos Nepomuceno. O Ricardo Lago, você falou muito da gestão, e aí eu complementei com o arcabouço da administração, que para nós é importantíssimo. Você fala de gestão, de mudanças, atitudes e comportamentos. Pergunto qual a sua impressão do discurso proferido pelo general Mourão quanto ao posicionamento atual da política no país. Olha só, não vou fugir da pergunta. O negócio é o seguinte, nós estamos vivendo uma mudança profunda na maneira de se pensar política. Nós estamos vivendo uma crise civilizacional. O meu diagnóstico, antes de qualquer coisa, é o seguinte, o problema, a crise dos taxistas é a mesma crise dos políticos, igual. Nós perdemos o controle sobre os taxistas. Os taxistas passaram a fazer o que eles queriam, porque não era capaz de fiscalizar os taxistas. Os políticos estão fazendo o que eles querem, porque nós perdemos o controle sobre os políticos, porque eles fazem o que eles querem. Então, é óbvio que a gente vai tentar procurar, de alguma forma, uberizar a política. A saída que nós temos é tentar criar esses mesmos apetrechos do ponto de vista político da uberização para a política. A crise da política é a mesma crise que está acontecendo do judiciário. A gente perdeu o controle do judiciário. As organizações, elas se concentraram no século passado. Uma mídia concentrada concentrou as organizações e o rabo está balançando o cachorro. Então, a saída que a gente vai ter no curto prazo é essa brigalhada que a gente está vendo. Mas, no médio e longo prazo, é a introdução desse novo modelo de controle sobre todas as organizações da sociedade, que não é só a política. A gente já está vendo isso no táxi. Você já vê hoje taxista oferecendo balinha, você já vê taxista oferecendo desconto, né? O taxista hoje está todo gentil. Antigamente, eles não eram gentis com a gente. E o cara do Uber, ele é gentil porque ele sabe que está sendo fiscalizado. Não foi a mãe dele que deu uma surra nele. É a fiscalização que está gerando a coisa. O que mostra para a gente que a sociedade que é fiscalizada, uma sociedade que consegue fiscalizar as suas organizações, consegue melhorar a qualidade dessas organizações. O que a gente precisa fazer é introduzir esse novo ambiente para melhorar a qualidade das organizações que está lá embaixo. E aí, dentro do que essa discussão do general, é essa briga que está no meio do caminho, entre o que a gente tem hoje e o que vai ter amanhã, né? Eu não me contive, acho que... Eu não vou falar sobre o general Beltrão, não vou gastar, não vou perder meu tempo, né? Mas eu acho que, de fato, acesso à informação e a produção de informação no mundo com as tecnologias modernas, eu sei que tem um setor da população inteira que está fora disso. Independentemente, hoje a gente produz em 1 hora de vídeo, mais que foi produzido em toda a história de vídeos produzidos na humanidade. Ou seja, a quantidade que a gente está produzindo, dentro da capacidade tecnológica que a gente tem de informação, de comunicação, fibra ótica, Wi-Fi e tudo mais, ele permitiu a produção de dados que nem nós conseguimos avaliar, que estão no ar, aí, estão nas nuvens, né? E isso cria uma crise de representatividade, porque qualquer de repente, a voz dele pode ser escutada ou não, de uma forma completamente diferente que a gente jamais pensou. E as instituições de classe, sindicatos, instituições políticas, tudo isso, eles estão ainda num formato arcaico. Ficou atrás. Agora, eu não sei exatamente se vai ser uma uberização, porque eu não consigo imaginar um sistema completamente sem mínimo de... Tem que ter alguma condição de contorno. Eu entendo que o Uber ele é um pouco isso. Você não tem nenhum gerente, mas é um pouco... Eu vi algumas coisas que aconteceram nessas manifestações sem nenhuma condição de contorno. Quem é que vai colocar o equilíbrio nisso, entendeu?
Em algum momento tem que ter alguma coisa que se contrapõe, né? Porque, de fato, mais um pouco com a inteligência artificial, com machine learning, esse big data todo vai ser analisado não por gente, mas por computador. Certo? E aí a posição do ser humano frente a isso é um desafio que ele vai ter que se inovar. A gente fica comparando, a máquina vai fazer o que o homem faz daqui a 10 anos, não sei, em alguma área, certo? Só que o homem daqui a 10 anos vai ser o mesmo homem que está querendo, vai ser congelado, certo? Então a gente tem que se inovar. Mas, fundamentalmente, eu vejo no mundo uma crise de representatividade. E, no desespero por essa falta de representatividade, as pessoas estão polarizando. De um lado, vou proteger, vou expulsar o inimigo, vou expulsar o imigrante, vou tentar proteger, né? É onde vem a dita, entre aspas, direita. Do outro lado, vou criar o welfare state perfeito que vai garantir o bem-estar social para todo mundo. E nós não conseguimos discutir porque as instituições onde essa discussão deveria acontecer não estão preparadas para isso. São como os taxistas antigos, não, nem os bonzinhos. Então, essa crise está para ficar, não é que vai vir, ela está aqui. E eu acho que a solução final, eu não tenho certeza, é uma uberização, mas essa coisa completamente distribuída, meio anárquica, talvez, eu não sei o que regula. Ou se é que precisa de uma regulação. Mas uma coisa eu sei, essa coisa tem que ser discutida, porque ninguém sabe qual é o futuro. Foi o que eu disse logo no começo da palestra aqui. Tem gente que fala, na verdade, estamos chegando perto do fim. Eu não sei. Eu acredito que não. Eu acredito que isso se regula num certo momento que vai ter um grupo tremendo de pessoas excluídas de todo esse sistema. Eu estou falando dos que já são profissionalizados. E aí nós vamos... Eu vi isso ontem numa discussão mesmo, na IBM, dizendo que não tem como, a coisa não fecha, porque vai ter um grupo inteiro fora do mercado. Então, você vai fazer uma coisa para servir a quem? Então, eu acho que o que vai vir é o que nós estamos criando agora. Então, a gente tem que estar muito antenado. E, se pensasse 10 anos atrás, ninguém ia pensar em Uber, certo? Então, por isso que eu acho que a criatividade é o principal que o ser humano tem. Criatividade, interação e dar força para isso. Posso falar? A gente estava conversando sobre isso lá na sala, e isso é muito interessante, né? Porque esse mundo tecnológico, de fato, ele vai tirar do mercado de trabalho muita gente, ele vai tá expulsando mesmo. Essas pessoas têm que ser criativas para a sobrevivência. O aumento da população, a complexidade disso tudo que a gente estava conversando, eu acho que passa a ser assustador esse crescimento da extrema-direita, né, da xenofobia, desses medos todos também, e com esse salto da tecnologia, né, a Big Data, o que está vindo por aí, realmente vai acabar. As novas profissões estão sendo criadas agora. Para você ver, há 20, 30 anos atrás, a gente tinha tantas profissões. Hoje em dia, a gente tem milhões de profissões e cada dia tem que ser criadas novas profissões de acordo com o avanço da tecnologia e com o acabar das antigas profissões. Eu acho que, de novo, quem vai sofrer são as pessoas menos escolarizadas, são as pessoas que já são excluídas e segregadas da sociedade, são as que mais vão sofrer. Então, eu acho que também a contribuição que a gente está dando da People, o consumo sempre é necessário. Você vai precisar se vestir, você vai precisar comprar alguma coisa. Então, quando a gente está fazendo um trabalho ainda mais educando dentro dessa área da sustentabilidade, acho que a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, mas essencial também, que pode ser multiplicado. Mas que, de fato, essa tecnologia vai excluir mais e mais e cada vez mais da sociedade essas pessoas, eu acho que com certeza. Mas eu acho que tem uma saída aí que a gente tem que pensar junto, porque aquela coisa do fundo do poço tem uma mola, e a gente vai dar um salto para ir, provavelmente, com uma coisa bem melhor. Acho que a gente está passando por um tempo de obscurantismo aí, mas eu acho que toda grande mudança gera uma nova esperança também de um tempo que vai poder melhorar. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, a gente tem, sabendo que essa tecnologia vai ocupar o mercado de trabalho, a gente tem que pensar em soluções, em formas da gente acolher e integrar mais as pessoas que cada vez estão sendo mais excluídas.
Obrigada. Nós estamos com o nosso tempo um pouco já adiantado. Eu vou fazer uma colocação do Luiz Carlos Afonso, participante que encaminhou aqui, e passar a palavra para o Carlos para breves colocações, e aí encerraremos o painel. Ele colocou o seguinte: empresas totalmente horizontais, o Uber é um exemplo, e as novas organizações são empresas verticais que terão que se ajustar. Bom, foi o que foi, de certa maneira, apresentado aqui, professor Carlos. Bom, olha só, eu, primeiro, tenho uma visão muito otimista em relação ao que nós estamos vivendo. Nós estamos saindo... Às vezes, meus alunos perguntam, a gente está entrando em Matrix? Eu falo, não, a gente está saindo de Matrix. Matrix era as mídias concentradas. Matrix era a gente ficar na frente da televisão. Matrix era a gente, todo mundo pensar igual, praticamente. Hoje, o que a gente está vivendo é uma diversidade de pensamentos. E aí, você, na diversidade de pensamento, sai porrada. Porque o ruim antes era que não saía porrada. As pessoas viam coisas, não aceitavam e ficavam caladas. Porque, se estão dizendo na televisão, deve ser assim mesmo. Então, a gente está começando um processo de renascença. Eu faço fotografia, nunca se fez tanta fotografia no mundo como hoje. É fotografia de animal, fotografia de bicho, fotografia das pessoas, fotografia de inseto, fotografia de qualquer coisa você tem na internet. Fotografia de um passarinho. Tem um maluco que tira o dia todo fotografia só de um tipo de passarinho. Nunca se fotografou tanto aquele passarinho. Isso é uma renascença. Eu sempre vou para a história. Eu não trabalho sem história. Então, o que a gente vai ver é o seguinte: se a gente fosse analisar o momento que a gente está passando, nós estamos mais ou menos na mesma situação do fim da Idade Média, quando a gente saiu de uma igreja católica totalitária e quando a gente saiu da monarquia absoluta. E nós tínhamos a escravidão. Quando a gente começou a sair da monarquia, as pessoas se perguntavam, o que vai ser sem o rei? E as pessoas construíram um modelo de primeiro-ministro, os nobres viraram parlamentares, criamos presidentes, elegemos as pessoas de 4 em 4 anos, e isso passou a ser praticamente hegemônico na maior parte dos países. Colou, funcionou. E é isso que funcionou. Se vocês forem ver o gráfico do aumento populacional, em 1800, quando a gente consolida o livre mercado, a república e o fim da escravidão, nós saímos de 1800, de 1 para 7 bilhões. Foi a sociedade moderna, foi a república, foi o livre mercado que conseguiu fazer com que a gente hoje sejamos 7 bilhões. Uma pessoa, por incrível que pareça, mais excluída que a gente pode chamar, vive muito melhor do que hoje uma pessoa vivia no final da Idade Média. Então, a gente vai para a descentralização. Mais uma vez, como é que a gente vai controlar isso? Não é o modelo que a gente está acostumado. É um modelo via inteligência artificial e reputação digital. Na nossa cabeça é difícil. E quando a gente começa a imaginar isso, a gente já vê a chegada do Bitcoin, do blockchain, que é um negócio que é a segunda etapa, ainda mais radical do que a gente está falando. Porque o Uber, e aí o Luiz está perguntando, o Uber ele é concentrado, é uma plataforma concentrada, é uma curadoria concentrada, descentralizada. O poder é concentrado e é descentralizado nas pontas. Os motoristas estão com raiva do Uber, mas estão trabalhando no Uber. No Bitcoin, um Uber dentro do Bitcoin é totalmente distribuído. É outra etapa. Então, a gente tem que entender que a gente está nos primeiros 5 minutos de um tempo de 90. E a gente está começando um processo. Eu sou extremamente otimista do que vai acontecer. Acho que a gente vai ter um processo muito forte de inclusão das pessoas, como a gente fez na Idade Média, quando a gente saiu da escravidão e foi para o livre mercado. Eu vi esse debate aqui antes sobre CLT, não teremos mais carteira de trabalho, dificilmente teremos patrão empregado, o modelo será completamente diferente. A gente tem que colocar esses debates mais para frente, para não ficar discutindo coisas que não vão permanecer do jeito que são, porque nós estamos vivendo uma revolução civilizacional e a gente tem que projetar isso para o futuro. É mais ou menos isso assim que eu... Obrigada, professor Carlos. Agradeço a vocês pela participação, pela presença. Encerramos o painel sobre inovação e modelos de negócio. Obrigada. Peço a vocês a gentileza de permanecerem no palco para a entrega do certificado. Sorteio. Teremos sorteio também.
Bom, agradecemos aos palestrantes, jornalista Carlos Nepomuceno, professor Newton Frateschi e a moderadora, administradora Elizabeth Bastos, a palestrante, senhora Helena Rocha, também pela participação neste painel, e convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, para fazer a entrega dos certificados. Obrigada a todos pela participação, pelas excelentes apresentações. Vou fazer o sorteio do livro. Ah, temos um sorteio do livro. É isso aí. Hoje é dia 4, vamos lá. Jorge, faz um favor para mim. Me dá o número de 281 a 337. Fábio. Fábio. Fábio, foi o último. Pode vir.